Hey pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joey. Mortal Kombat! Hey pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joey. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Nerd Speaking. E hoje a gente vai falar sobre uma das minhas franquias, aliás, a minha franquia preferida de jogos de luta de todos os tempos, Mortal Kombat. Finish him! E por que é que eu vou falar sobre Mortal Kombat? Porque essa semana eu tava assistindo o campeonato da Evo, não sei como é que fala, que é um campeonato incrível de jogos de luta, e aí eu lembrei, caraca, tem um filme de Mortal Kombat. Vou ver! Não foi uma boa ideia. Então vamos lá, pro começo de tudo, antes de qualquer coisa. Se você mora debaixo de uma pedra, sei lá, durante 30 anos da sua vida e não sabe o que é Mortal Kombat, seguinte, Mortal Kombat é uma franquia de jogos que começou lá em 1900 e Shrubs, na Midway, que criada por dois caras, Ed Boon e... Tobias alguma coisa. E esses dois caras criaram essa franquia de jogos de luta que fazia uma coisa muito diferente do que os jogos daquela época de luta também. Eles pegaram pessoas de verdade do mundo real, pixelaram e fizeram elas existirem dentro dos jogos. Tem aqui um vídeo de exemplo para vocês verem. E isso foi muito interessante, mas não foi isso que alavancou Mortal Kombat. O que alavancou Mortal Kombat de verdade foi que ele era um jogo extremamente sangrento para crianças. Na época, porque depois ele foi bloqueado para crianças e etc e tal. E se isso tudo não faz você entender o que é Mortal Kombat, eu vou deixar esse compilado para você entender o que é Mortal Kombat! Então, como eu tava falando, eu assisti os filmes de Mortal Kombat, que são esses daqui, ok? Se você não conhece ainda, são esses dois filmes aqui. Mortal Kombat 1, que é só Mortal Kombat o filme, e Mortal Kombat 2, a Aniquilação. Os dois, na época que foram lançados, pra mim, na minha vida, eles são filmes excelentes. Inclusive, muitas vezes eu comento com o Rafael Melo lá do Nerd Café, e a gente sempre diz, cara, o filme pode ser horrível, esses dois filmes podem ser horrível como forem, a gente vai defender pra sempre. E assim, esses filmes não são bons porque eles são muito mal coreografados, eles têm uma história que foge demais do universo Mortal Kombat. O primeiro talvez ainda vá, o segundo não faz sentido nenhum e os efeitos são muito ruins, até pra época dele. É sério. E além disso, Mortal Kombat teve uma série de desenho animado chamada Mortal Kombat Os Defensores da Terra, ou The Journey Begins em inglês. Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas de Outworld começaram a invadir o reino da Terra. E além disso, uma coisa que muita gente não sabe que Mortal Kombat teve, que são quadrinhos, exatamente, quadrinhos assim que aliás são bem interessantes. São muito coloridos, mas são bem sangrentos, eles fazem muito jus à série, eles não fogem tanto quanto a animação, que é super clean, sem sangue e do bem. Vale muito a pena ler, se você conseguir achar. Mas assim, no geral, os live actions dos anos 90, eles nunca foram uma coisa excepcional. Eu não tô falando só de Mortal Kombat, eu tô falando de Super Mario, por exemplo, eu tô falando de, sei lá, de Street Fighter, por exemplo, que são filmes que não emplacam, são filmes esquisitos, que parecem uma anomalia dos anos 90, talvez até sejam. E aí eu fiquei me perguntando, Mortal Kombat não tem nenhum conteúdo audiovisual que seja bom, que valha a pena assistir? Sim! Mortal Kombat tem uma coisa que vale demais a pena assistir, que é uma série da Machinima no YouTube chamada Mortal Kombat Legacy. Fuck protocol. I'll go myself. Kill them all. I'm going for Sonya. Got this? Got it. Go! E Mortal Kombat Legacy é quase um live action fan-made que produziu live actions a partir de 2013, 2 temporadas de uma série de internet
cada episódio com 8, 12, 13 minutos, 14 no máximo eu acho, que são episódios bem curtos que comprimem a história dos personagens principais da franquia dos jogos. E o que mais me chamou a atenção dessa série é que eles fizeram uma coisa que geralmente não é muito bem aceita pelos fãs, mas de certa forma foi. Eles alteraram as histórias de alguns desses personagens que a gente tanto conhece há tanto tempo, mas fizeram de uma forma que funcionasse, uma forma que os fãs dissessem, ó, tá aí, eu gostei. E assim, pra muitos personagens foi uma releitura total, foi uma nova história. Pra outros, eles readaptaram aquela coisa toda que eles já tinham, que, sei lá, Mortal Kombat já tinha criado pra esses personagens e fizeram um negócio muito incrível por cima. E assim, vale lembrar que é uma série de 2013, já são 2 temporadas, então tem muitas histórias de muitos personagens, inclusive Cyrax e Sector, que pra mim ficou incrível. Tem uma que foi um pouco criticada, que é de Milena Baraka, enfim, que eu achei muito incrível também, vale demais, e ela foi feita em sketch, é uma parada diferente dentro dessa série. E claro, Scorpion e Sub-Zero. Que, meu amigo, que produção! Quando eu digo que produção, eu quero dizer 2 coisas que fazem a série valer a pena de ser assistida. Por que assistir Mortal Kombat Legacy? O primeiro ponto é porque ela é muito bem coreografada. Eles trouxeram aquelas lutas de artes marciais pra dentro dessa série muito mais limpo, muito mais realista do que aqueles cortes rápidos que acontecem em filmes de ação, que você só vê uma ação aqui e a ação já cortou pra cá, que é muito chato e muito cansativo. Muitas vezes a gente fica preso nisso em filmes de ação e é terrível, é muito ruim. E assim, essa coreografia, essa encenação deles é tão incrível que o jogo de câmeras que acompanha eles acompanha perfeitamente e faz parecer muito mais realista do que as coisas que a gente assiste por aí. E de tantos live actions que já rolaram que são muito mal coreografados, por exemplo, Mortal Kombat. E o segundo ponto são os efeitos especiais. Pois é, apesar de ser uma série de internet, eles conseguiram fazer uma coisa nos efeitos especiais muito bem feita. Eles foram realistas com a condição deles, então eles não avacalharam, não criaram uma coisa impossível deles projetarem. Então o que eles criaram pra série, o que eles se propõem a fazer, eles fazem e fica bem feito pra caramba. E é isso que eu quero lembrar o tempo todo. É uma série de internet. É uma série de internet com potencial de série de, sei lá, Netflix, por exemplo. É muito bem feita, é muito bem coreografada, é muito bem dirigida. E aí fica a pergunta: vale a pena assistir Mortal Kombat Legacy? Vale, vale demais. É uma série que traz aquela sensação nostálgica de Mortal Kombat. Tem sangue, tem porradaria, tem efeitos especiais bem feitos e uma coreografia muito incrível que eu diria que é uma coreografia que fica pau a pau com Demolidor, por exemplo, da Netflix. Vale demais a pena assistir. Então é isso, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um gostei, isso ajuda pra caramba na nossa divulgação. E a gente tá precisando crescer, hein, porque já estamos chegando nos 1000 inscritos! Uhul! Estamos com 700 inscritos e eu agradeço de verdade pra vocês. Cada vez mais comentários, cada vez mais pessoas interagindo com a gente. E isso é muito bom, eu realmente nunca espero que isso aconteça. E é muito legal quando isso acontece. Agradeço a você que tá comentando, você que se inscreve e você que curte nossos vídeos. De verdade, isso ajuda muito. E se você gostou mesmo desse vídeo, não se esquece de, sei lá, mostrar para 2 amigos seus, vai que eles gostam. E se eles gostarem, eles se inscrevem, ok? Isso ajuda a gente a crescer. Nos divulgue, ajude a gente, ok? Aqui foi o Joe e esse é o Nerd Speaking.